boa noite. A paz àqueles que estão em casa, que vão cultuar conosco ao nosso Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Mais uma noite na casa do Pai, mais uma segunda-feira de oração com propósito. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que se encontra em João 14, versículo 27, que diz assim, Jesus falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Amém? Meus irmãos, essa palavra que o Senhor nos fala, aquele que está sentindo falta de paz no coração, que está preocupado, passando por momentos de angústia, o Senhor tem paz para nos dar, não só nos momentos bons. Ele tem aquela paz que nós estamos passando por momentos difíceis, mas estamos em paz com Ele, porque sabemos que Ele cuida de nós, Ele cuida de todas as coisas, e todas as situações difíceis em nossa vida passam. Nada é para sempre. Então, irmãos, vamos hoje pedir ao Senhor a paz que excede todo entendimento, para que a gente venha ter um momento gostoso agora de adoração ao Senhor, tirar todo o peso, toda a preocupação, todo o medo, pedir para o Senhor limpar o nosso coração, para que Ele venha receber a nossa adoração nessa noite, amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite? As palmas louvam ao nosso Pai, amém? Se coloca de pé, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Pode aplaudir mais forte ao Senhor, aleluias.
devido. Estamos nós. Diga só para te adorar. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Mais uma vez nas palmas só para te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aplauda ao Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você vai dizer em espírito. Em verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos.
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o nosso prazer estar na tua presença, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, porque nós temos a oportunidade de te glorificar em voz alta, de dizer o quanto o Senhor é santo, bondoso, o quanto nós, Senhor Jesus, estamos aqui felizes em te adorar, Senhor. Nós podemos dizer isso em voz alta, podemos dizer isso para que todos ouçam, Senhor Jesus. E isso, Pai, é dádiva, é algo especial, Pai. Oh Deus, Tu és o Deus grandioso, Tua presença é o que nos atrai. Tu és santo, 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 santo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor E muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, Jesus poderoso, noite de oração, Pai, que esse louvor seja a nossa oração, Jesus. Ah, meu amigo Espírito Santo, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço nesta noite, Pai. Oh, Jesus poderoso, é noite de te engrandecer, eu quero te agradecer, Deus. Eu tenho um pedido nesta noite, Deus, recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, Senhor, recebe a minha gratidão, Pai. Obrigado, Jesus, por toda essa obra, Pai, na minha vida, Pai. Ah, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por todo o teu cuidado, Senhor. O que seria de mim sem a tua presença, Deus? Então eu quero te engrandecer, dizer, Jesus, obrigada, Senhor, pelos teus grandes feitos, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Pai. Aqui tem uma igreja, Senhor, que suplica, Pai. Talvez tem tão pouca gente reunida, Senhor. Tantos estão viajando, tantos estão descansando, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, por gratidão a Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está o Senhor. Então nós sabemos, Pai, que o Senhor está na casa. Oh, Jesus, então nessa noite recebe o Teu povo. Vem sobre a nossa vida, Senhor. Ah, Senhor, como o Senhor é bom. Ah, Senhor, como o Senhor é bom. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Então nesta noite inclina os Teus ouvidos para nós, Senhor. Vem de encontro com a nossa oração. Quantos estiveram para a Tua casa clamando, talvez desanimados, talvez tristes, angustiados, mas nós sabemos que nós temos um Deus poderoso que vem ao nosso encontro. Eu peço nesta noite, vem sobre cada vida de cada um que está aqui, Senhor. Aqueles também que não puderam vir, que estão viajando, descansando, estão nas Tuas casas, Senhor. Eu peço que o Senhor possa visitar, Senhor, a nação brasileira, Pai. Quantos estão em festas pelo mundo, Senhor, mas nós estamos aqui dizendo, Senhor, tem misericórdia. Salva o Brasil, Senhor, salva a nação brasileira. Os homens estão perdidos, Senhor, com tantas coisas carnais, Senhor. Então eu peço, Pai, tem misericórdia, alcança esse povo, faz cair as escamas dos olhos, Senhor, que esse povo possa reconhecer, porque a Tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Senhor, abre os
olhos, Senhor, entra com salvação. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, visita a nossa cidade, Senhor. Visita os hospitais, oh Pai, quantos estão acamados, quantos sem salvação, quantos desesperados. Ah, Senhor, quantos, Pai, estão eleitos desesperados, Senhor, não tem mais solução. O Senhor é o médico dos médicos. Eu peço, Pai, visita, Pai, os hospitais, visita os médicos. Tu és a cura, Tu és um Deus poderoso. Visita as cadeias, as prisões, Senhor. Eu peço, Pai, visita os empresários, visita os governantes, visita a prefeitura, Pai, visita, Pai, o presidente da república, Senhor. O Senhor é o nosso governo, Pai. Que o Senhor possa olhar pelo Teu povo, que o Senhor possa cuidar da Tua igreja, Senhor, nos sustenta enquanto a gente vê aqui na terra. Quebra os grilhões, Senhor, e visita os que estão aprisionados nos vícios, Pai. Quantos estão perdidos, Senhor, não conseguem se levantar, ó Pai. Então, Senhor, vai de encontro com aquele que está caído, aquele que está sem força, Senhor. Que o Senhor possa levantar uma nação forte. A Tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter do seu mau caminho, o Senhor sara a terra. Ó Pai, que o Senhor possa sarar a terra, sarar a nação, Senhor. Oh, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor possa convencer os homens, Pai. É o Senhor que convence do erro, do pecado. Então, Pai, convence os homens, Senhor. Porque tantas das vezes, Pai, nós queremos mudá-lo, Senhor, mas nós não podemos mudá-lo, porque só o Senhor pode mudar o coração, a mente, Senhor. Então, que o Senhor possa trazer transformação, que o Senhor possa trazer mudança para nossa família, para nossa casa, para nossos entes queridos, nossos amigos, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, quebra a barreira, visita lares, Senhor. Que o Senhor possa restaurar famílias, que o Senhor possa curar, salvar, libertar, Senhor. Eu te peço, se manifesta hoje aqui, Senhor. Tu és o dono da casa e Tu tens liberdade, Pai. Então fala conosco nessa noite, que nós queremos ouvir a Tua voz, Papai. Então, Pai, que nós possamos avançar para um ano de vitória, de milagre. Que o Senhor possa nos sustentar, Pai, em qualquer luta, Pai. Que o Senhor seja o nosso socorro, o nosso ajudador, Senhor. E eu te peço e eu te agradeço, Pai. Eu agradeço por toda a Tua obra, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Continua cuidando de nós, Senhor. Continua sendo o nosso auxílio em tempo de guerra, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, por mais uma noite na Tua casa. Aleluia. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Glória a Deus. Tu és o Deus poderoso, Pai. Tu és o Deus grandioso, Pai. O único Deus capaz de ir lá, Senhor, e curar e transformar, Pai. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema.
Todos juntos? Passa lá em casa, Jesus. Diga, vai na minha casa, Jesus. Mexe com a estrutura. A casa é tua. Diga mais uma vez, passa todos juntos. Passa lá em casa, vai na minha casa, Jesus. Trazida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, trazida. Diga. Há lugares só o Senhor pode mexer. E a casa é tua, Senhor. Há lugares que só o Senhor pode chegar e mudar. Mas a casa é tua. Só o Senhor tem o poder de mudar, de modificar. Oh Deus, a casa é tua. Passa na minha casa, Senhor. Há tantos lares necessitando da tua presença, Pai. Necessitando, Senhor Jesus, da tua transformação. Há tantos lares, Senhor Jesus, precisando ser modificado na estrutura, na base, no centro, Senhor. Passa na nossa casa, Pai. Faz a transformação necessária, Pai. Faz aquilo que nós, Senhor Jesus, com a nossa mão não podemos fazer, Pai. Porque a casa é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe com a estrutura. A casa é tua. Vai em casa, Jesus. Mexe com a estrutura. A casa é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, trazida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua. Passa lá em casa.
Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Uma boa noite a todos. Glória a Deus. Pode se assentar nesta noite. Glória a Deus. Nosso Deus já está operando no nosso meio. Amém? Por favor, abre a tua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Tenho certeza que o nosso Deus nessa noite tem o melhor preparado para mim e para você. Nós iremos sair daqui abençoados. Josué capítulo 1, versículo de número 8, vai dizer assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de falar conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Somente até aqui. Eu estava meditando nessa palavra. O pastor Marcos me deu essa oportunidade, eu já fico feliz. Deus abençoe a vida dele, da pastora. Estava meditando nessa passagem aqui. Deus falou comigo, né? Para nós sermos abençoados, o princípio dela é a obediência. A obediência é o princípio, irmão, para que nós possamos viver o melhor de Deus estão nessa terra. Aleluia. Muitos querem ser abençoados, mas nem todos querem obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Então muitas das vezes a gente prefere sacrificar ao invés de obedecer. Certa vez foi falado isso para Saul, que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele entendeu que fazer só pela metade estava bom, agir conforme a cabeça e o pensamento dele estava bom. Mas o servo do Senhor falou para ele: olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Se Deus falou para fazer, faça. Não faça pela metade, faça por inteiro. Se Deus falou para poder ir lá fazer, faça. Não fica com dúvida na sua mente, no seu coração: vou ou não vou, faço ou não faço, ando aqui, paro ali, ando mais para um pouco. Não, Deus fala para se entregar e se entregar por inteiro, porque Ele quer abençoar a minha vida, Ele quer abençoar a sua vida. Porém, Ele quer ver um servo prudente e fiel tão nessa terra. E aqui o nosso irmão Josué está com uma grande responsabilidade da parte do Senhor, né? Agora Moisés, ele é morto e ele toma posse para conduzir o povo à terra. E eu acredito que naquele momento ele estava meio ansioso, ele estava meio temente com aquela posição, porque era complicado mesmo. Mas Deus vem consolando e fala para ele: olha, Josué, somente esforça-te, tenha bom ânimo. O segredo que Moisés teve e foi grandiosamente abençoado é a obediência. Aquilo que eu falei para ele fazer, temendo ele foi. Temendo ele foi. E ele foi e deu, e eu dei a vitória para ele. Então, desta mesma forma, se você seguir esse mesmo princípio, você vai ser grandiosamente abençoado também. O segredo é se esforçar. Eu sei que servir a Deus não é fácil. É matar um leão todos os dias, é demonstrar que você é forte todos os dias. Mas é isso, mas é isso. Servir a Deus é isso. E Ele nunca falou para mim e para você que seria fácil. Ele fala que nesse mundo tereis aflições, mas Ele fala também: tem de bom ânimo, porque eu venci. Talvez para você é difícil, mas vale a pena se esforçar para obedecer ao Senhor. E quando a gente fala de obediência, a gente já olha para esses dois casofilastros e já entende a respeito
do dízimo, é a respeito das ofertas, não quer dizer somente disso. Obediência ao Senhor, ela é em todo o lugar. Na onde você colocar a planta dos vossos pés, você tem que ser uma pessoa que teme, que tenha fé e que obedece mesmo a Deus. Não adianta aqui na igreja eu ser um obediente a Deus e lá no mercado eu já não sei mais quem eu sou. Não adianta eu ser obediente a Deus aqui e lá no trabalho eu já não sei mais quem eu sou. Não adianta eu ser obediente a Deus aqui na igreja e na onde que eu colocar a planta dos meus pés, as pessoas não olham para mim, não entendem que eu sou um servo ou que eu sou uma serva da parte do Senhor. Obediência ao Senhor quer dizer em todos os lugares. O Senhor falou para Josué: olha, para onde você for, o caminho que você percorrer, olha, eu estou contigo, seja fiel, porque eu vou dar vitória. Se mantém na posição, porque eu vou honrar. Então, na onde você colocar, irmão, a planta dos vossos pés, tenha obediência a Deus. Se coloque como um homem e uma mulher de Deus. Obedeça ao Senhor. E esse ato que a gente está fazendo aqui é apenas uma entrega de oferta, de dízimo, daquilo que nós lutamos e trabalhamos o mês todo, e de repente entendemos que se o salário veio na nossa mão, é porque Deus deu graça, Deus deu saúde, Deus guardou, Deus livrou, Deus nos deu força. E esse salário veio nas nossas mãos. Então, se veio por amor, vamos entregar no altar do Senhor como um ato de fidelidade. Mas não entrega no altar do Senhor com medo, tipo triste, porque o Senhor não recebe, mas entrega de todo o teu coração. E você vai ver, irmão, que é apenas uma semente que você está colocando aqui, e de alguma forma você está obedecendo ao Senhor, e por essa obediência ao Senhor, o nosso Deus, Ele vai prosperar, e por onde você caminhar, você será bem sucedido. Na onde você colocar a palma das tuas mãos, será abençoado. Você vai prosperar, você vai viver o melhor nessa terra. Mas não perca o sentido, não perca o sentido, porque o sentido é um só, obediência a Deus. E se você for ler o livro de Josué mais para frente, você vai ver que ele foi grandiosamente abençoado. Por quê? Porque ele deu ouvido à palavra do Senhor, ele colocou em prática aquilo que o Senhor falou para ele. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: não seja apenas ouvinte da minha palavra, mas sim seja praticante. Temos que diariamente praticar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não é apenas uma música que nós ouvimos e depois já nem sabemos mais cantar. Não, pratica a palavra do Senhor, põe ela em crédito diante da sua vida, e você vai ver. Se não mudou até agora, fica tranquilo, vai mudar, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel e justo para cumprir. Então eu não sei, irmão, o que você almeja e deseja na presença do Senhor, mas eu quero falar para você: continua obedecendo, continua na presença dEle, porque assim Ele vai honrar a sua vida, e Ele tem um ano extraordinário para você. Amém? Então, através dessa palavra, você que quer ofertar nesta noite, você levante as tuas mãos. Você que quer trazer o seu dízimo também, levante as tuas mãos, que os nossos irmãos vão estar passando aí. Pegue de todo o teu coração, oferte, dizima na casa do nosso Senhor. Você faça, porque o nosso Deus, Ele vai te honrar, Ele vai abrir a janela dos céus e você vai colher bênçãos da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você que pegou, levante as mãos. Eu não peguei, não tem problema, levante as suas mãos também, e você vai ser abençoado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Pai, os nossos irmãos que vai entrar, Senhor, com fidelidade no altar, através do dízimo, através das ofertas. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, abençoa a vida deles. Estão colocando, Senhor, a tua semente.
numa terra fértil, a qual essa semente, ela cresce, ela se torna uma árvore frutífera, a qual dela, meu Pai, Ele escolhe, Pai, grandes frutos. Prospera, Pai, abençoa eles de uma forma poderosa, vai suprindo todas as necessidades. Estão aqueles que não têm para ofertar, meu Pai, não têm para dizimar, mas veio na tua casa hoje, crendo na tua palavra. Eu quero te pedir, meu Pai, abre as portas, supra também todas as necessidades. Ó Senhor, eu quero te pedir, vem de encontro nesta noite, e que hoje, Pai, eles não têm, mas amanhã eles vão ter, e vai ter o prazer, ó Pai, de chegar na tua casa, de pegar, Senhor, e trazer o teu dízimo e a tua oferta. Abençoa ele, abençoa ela de uma forma poderosa, em nome de Jesus, amém? E as palmas agradeço ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, ó tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, ó tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda e glorifique ao único que merece toda a honra e toda a glória. Boa noite para você que está presente aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando contigo. Amém? Antes de nós iniciarmos e passarmos para o homem de Deus, pastor Wagner Júlio, que vai trazer a palavra, eu quero chamar o João aqui, dar uma oportunidade para ele. Amém? O João, às vezes, consegue vir aqui na igreja, e eu sempre falo para ele, quando vir, pode preparar uma palavra que eu vou te dar a oportunidade. Amém? Enquanto muitos jovens estão no mundo agora, trazendo ali preocupações aos seus pais, os seus familiares e amigos, estão aí no mundo escravizados pelo pecado, trazendo algum tipo de preocupação, trazendo algum tipo de angústia. Temos a juventude aqui presente, temos que agradecer a Deus primeiramente e fortalecer essa juventude, ajudá-los em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, tá? Esse dia eu estava meditando numa palavra, pedindo um versículo para o Senhor, para espalhar para vocês. E eu estava vendo alguns versículos, e o Senhor tocou muito forte no versículo, que eu falei assim, nossa, é um versículo muito importante, que eu preciso aplicar, porque esse versículo, ele é muito bom aplicar, não somente para a nossa vida, mas também para o nosso trabalho, por tudo. E está em Salmos 119, 105. Diz assim, ó, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa palavra, ela ensina que a Bíblia ela dá as nossas direções diárias. E por isso a palavra diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ela previne os tropeços da nossa vida, oferece segurança em meio às trevas do pecado e fornece direções para viver segundo a vontade de Deus. E eu queria dizer para vocês que a palavra do Senhor é um manual da vida. Se você quer vencer o pecado, leia a palavra. Se você quer se aproximar de Deus, leia a palavra. Se você quer ter sabedoria, leia a palavra. Porque o Senhor é aquele que te direciona, o Senhor é aquele que te faz vencer.
e Ele deixou tudo aqui. A palavra do Senhor te iluminará e te guiará muito. Por onde passar, o Senhor vai estar com você. E Ele vai te ensinar a viver de maneira agradável e fazer a vontade dEle. Agradeço a oportunidade pelo pastor Ismark. E uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas ao único que merece toda a honra, que é o nome do Senhor Jesus. Pastor Wagner, homem de Deus, pode vir aqui. Tenho certeza que nesse altar, nessa noite, o Espírito Santo vai falar poderosamente. Fica com os teus ouvidos atentos, porque eu tenho certeza que o Pai Celestial colocou a palavra dele na boca do servo do Senhor. Amém? Então fique atento a tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar. Amém? Então aplauda mais uma vez ao nome do Senhor Jesus. Boa noite, gente. Boa noite, amém? Amém ou não amém? Glórias a Deus, feliz em voltar aqui uma segunda-feira, onde tivemos segundas-feiras abençoadas. Louvado seja Deus, muito feliz em voltar a esse culto de oração. Obrigado, pastor Marlon, por essa oportunidade. Deus te abençoe e te honre. Louvado seja Deus. A gente vê, né? Eu já falei isso aqui uma vez, mas a gente vê que a gente está ficando velho, Marlon. Quando você apresenta um bebê para Deus e depois você vê ele pregando para você. Louvado seja Deus. Aleluia. O tempo está passando, irmão. E não temos tempo a perder, amém? Louvado seja Deus. Abra comigo aí a tua Bíblia. No livro de Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versos para embasarmos a mensagem de hoje. Aleluia. Jonas, capítulo 3. Você que está em casa, receba a paz de Cristo em nome de Jesus. Que essa palavra venha falar ao teu coração em nome de Jesus, amém? Jonas capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz assim, louvado seja Deus. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Verso de número 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e sentou-se sobre as cinzas. Amém? Louvado seja Deus. Amém ou não amém? Os crentes já chegaram aqui hoje? Quem é crente aqui? Dá uma glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ontem estava aquele fervor aqui, né? Louvado seja Deus. Levantava a mão, o povo dava glória. Aleluia. O mesmo Deus que operou na sexta, no sábado, no domingo, Ele opera hoje também. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, preste atenção. Quando chegamos no lindo livro de Jonas, vai narrar uma história muito linda, a qual nos ensina muito. Aleluia. E hoje pela manhã, hoje pela tarde, meditando nas Escrituras Sagradas, o Senhor me revelou alguns segredos dentro da palavra de Deus. Alguns segredos a qual eu vou compartilhar com os irmãos. Preste atenção que no capítulo de número 1, Jonas ele recebe uma palavra de Deus, um direcionamento, dizendo: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela.
Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Jonas, ao receber esse chamado de Deus, ele se levanta, mas ele não vai para Nínive, ele vai para Tarsis, caminho oposto daquilo que Deus tinha pedido para ele. Aleluia. Deus pede para ele pregar em Nínive e ele vai para Tarsis. Aleluia. Percebe-se dentro do texto que Jonas, ele era um homem de Deus, um profeta do Senhor, um filho de profeta, aleluia, homem a qual Deus contava com ele para fazer a obra, homem a qual pregava a palavra, homem a qual era obediente a Deus, homem a qual pregava e pessoas se convertiam ao Senhor. Mas agora Jonas, ele recebe uma palavra, um direcionamento de Deus, e ele desobedece a Deus. Ele não vai para Nínive, mas ele vai para Tarsis. E aqui eu quero ficar um ponto dizendo o seguinte: por que que ele não obedeceu a Deus e não foi para Nínive, foi para Tarsis? Porque se nós formos ver a história, nós vamos ver que Nínive era um povo difícil. Nínive era um povo a qual matavam os seus inimigos. Nínive era um povo a qual prendia os seus inimigos, cortavam orelhas, cortavam os pés, cortavam os braços, furavam os olhos, aleluia. Nínive não era um povo muito fácil. Nínive era um povo pecador, um povo a qual não temia o Senhor, um povo a qual não tinha medo de nada. Eles faziam tudo o que eles queriam. Então naquele tempo ninguém queria ir a Nínive pregar a palavra, porque ir a Nínive pregar a palavra significa, louvado seja Deus, que você poderia morrer pregando em Nínive. Então ninguém queria ir para Nínive, a ponto de Deus falar em sua palavra que o pecado de Nínive subiu até a Deus, e Deus, inconformado com aquela situação, eu fico imaginando aqui o povo pecando lá em Nínive, o povo fazendo tudo o que eles queriam. A história vai dizer que eles faziam pirâmide dos seus aniversários e tocavam fogo naquele povo. Eu fico imaginando Deus olhando aquela situação, Deus olhando aquele povo incrédulo, Deus olhando aquele povo pecador, e de repente Deus fala assim: chega, eu vou dar um basta nessa situação, eu vou dar um basta nesse pecado, eu vou dar um basta nesse carnaval, eu vou dar um basta nessa prostituição, eu vou dar um basta nesse povo se drogando, eu vou dar. Você não está pegando isso aqui? Pelo amor de Deus, cadê o glória? Deus está falando que vai acabar com essa servergonhice aí fora. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Deus olha e fala: eu vou acabar com essa situação. Então dentro do texto eu fico olhando aqui e imagino Deus escolhendo Jonas, preste atenção, para ir pregar para aquele povo. Deus escolhe Jonas, e o Espírito Santo de Deus falou para mim: você é um escolhido. Fala para mim, igreja, que eles são escolhidos. Cadê os escolhidos do céu? Cadê os escolhidos do Senhor? Louvado seja Deus. Cadê o irmão Bruno aqui? Vem fazer um fundo aqui em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Meus irmãos, preste atenção. Você é um escolhido do céu. Aleluia. Deus te escolheu. Não tem nada melhor nessa terra do que você acordar e saber que o Criador dos céus e da terra te escolheu para uma missão, te escolheu para algo maior. Louvado seja Deus. Quem tem a certeza aqui que é um escolhido do céu? Aleluia. Percebe-se dentro do texto que eu fico aqui imaginando, conjecturando com Deus. Deus conversando com os anjos: quem nós vamos enviar? Quem eu enviarei? Louvado seja Deus. E Deus levanta a voz e fala assim: eu vou enviar Jonas. Aleluia, eu vou enviar Jonas, porque toda vez que eu envio, ele vai lá, ele prega a minha palavra e o meu nome é glorificado. Deus confiava em Jonas, pastor Adilson.
aleluia, a ponto de entregar a missão na mão dele. Deus confia no Senhor, por isso que ele entregou uma missão na tua mão. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós não entendemos a missão, pensamos, eu vou para a igreja mais uma vez, eu vou tocar bateria mais uma vez, vou tocar o teclado mais uma vez, eu vou orar mais uma vez, eu vou pregar mais uma vez, mas o céu me trouxe aqui para te dizer, é uma missão que eu te dei, aleluia. Percebe-se dentro do texto que quando Deus escolhe Jonas, a palavra vem a ele. Quando a palavra de Deus vem a Jonas, dizendo, Jonas, levanta-te e desce a cidade de Nínive, e lá prega contra ela, aleluia. Deus deu uma ordem para ele, vai lá Nínive, aleluia. E Jonas, homem de Deus, temente ao Senhor, nessa hora ele fala, Senhor, Nínive não, Nínive eu não prego lá, Nínive não dá para mim ir. Lá em Jundiapeba eu não vou, lá na Vila Estação eu não vou, lá na Rocinha eu não vou. Louvado seja Deus. Há muitos profetas que Deus quer levantar nessa nação para pregar em lugares aonde as pessoas não querem ir. Louvado seja Deus. Vai lá, prega contra Nínive. E Jonas fala, não, naquele povo eu não vou. Ele desobedece a Deus, preste atenção. E ele vai para o caminho oposto, ele vai para Tarsis, aleluia. Jonas desobedeceu uma voz direta de Deus. E todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós pagamos um alto preço. Eu vou repetir isso aqui. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós pagamos um alto preço. A Bíblia fala que Jonas pega o seu dinheiro, compra uma passagem para Tarsis, louvado seja Deus, entra dentro do navio, desce para Jope, louvado seja Deus, e vai embora, caminho contrário ao que Deus tinha falado para ele. A Bíblia fala, queridos, que o mar ele fica revolto, vem um vento muito forte, louvado seja Deus, a ponto de deixar aquele barco, a ponto de se quebrar, aleluia. Os homens daquele barco começam a ficar desesperados, começam a jogar as coisas, aleluia, que eles tinham, as fazendas, a Bíblia fala, no mar, para aliviar o peso, para que aquele barco não fosse se afundar. E aonde estava Jonas? Jonas estava no porão, fazendo o quê? Dormindo. Preste atenção, homem de Deus, com um chamado, com uma chamada, com uma responsabilidade, indo no caminho contrário, o mundo acabando, o vento batendo, o mar revolto, e ele dormindo. E infelizmente nos dias de hoje, tem muita gente na mesma situação, dormindo. Lá fora o bicho está pegando, aleluia. Nós tivemos aqui um congresso de guerra espiritual, lá fora o bicho está pegando, é Maria Padilha, é o demônio se manifestando em tudo quanto é lugar, e muitos crentes estão dormindo. Temos um chamado, temos uma responsabilidade. Percebe-se que Jonas desobedece a Deus e ele começa a descer sem parar, aleluia. Ele pega um navio, ele em direção a Tarsis, ele entra no navio, ele vai para o porão, do porão ele vai para Jope, louvado seja Deus. Ele só desce, só desce, só desce, não para de descer, porque quem não está na direção de Deus, a tendência é sempre descer. E quem está na direção do céu, meu Deus do céu, a tendência é sempre subir, subir, subir e subir. Percebe-se dentro do texto que Jonas, em desobediência, o mar fica revolto, o vento bate, e às vezes na minha e na tua vida nós não entendemos, Deus, por que esse furacão está acontecendo na minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que esse diagnóstico está contrário? Por que essa porta se fechou? Por que meu filho está nessa situação? Por que o meu casamento está nessa situação? E Deus está falando, porque você está em desobediência. Pastor, essa palavra está muito dura. Dura pregava Jesus.
Aleluia. Percebe-se dentro do texto que o desobediente, na ocasião Jonas, é chamado. O dono do navio sobe e fala: alguma coisa está acontecendo aqui. Alguma coisa de errado está acontecendo, porque isso não é normal. Desceram no porão, foram chamar Jonas. Jonas, sobe aqui. Aleluia. E ele sobe e ele fala: da onde que você é? Em outras palavras, ele está perguntando assim: qual que é a sua religião? Que Deus que você serve? E ele fala assim: eu sirvo o Deus dos hebreus. Aí o pessoal fala: então vamos lançar sorte aqui, vamos ver o que está acontecendo. Eles lançam sorte, e a sorte cai em quem? Em Jonas. E aí Jonas fala assim: eu sirvo ao Deus do céu. Isso está acontecendo por minha causa. Aqui ele reconhece algo, louvado seja Deus, que às vezes o pecado nós devemos reconhecer. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque eu e você não reconhecemos o nosso erro. Jonas reconheceu: isso está acontecendo por minha causa, me lance ao mar. Aqueles homens não queriam lançá-lo, mas o mar estava muito revolto e lançam Jonas naquele mar. Preste atenção. O homem que era homem de Deus, Deus tinha um plano para a vida dele, em desobediência agora é lançado no fundo do mar. Ah, pastor, já acabou a prova? Não, agora que começa a prova dele. Porque dentro do mar, a Bíblia fala que um grande peixe o engole. Louvado seja Deus. E ele vai parar no ventre do peixe. Aleluia. Preste atenção. Jonas compara o ventre do peixe como o inferno. Por que que tudo isso aconteceu? Por desobediência a Deus. Por não estar no caminho do Senhor. Não estar fazendo aquilo que o Senhor falou para fazer. Preste atenção. Mas nós servimos a um Deus misericordioso. Aleluia. Eu no teu lugar já tinha dado um glória. Nós servimos a um Deus misericordioso. Aleluia. A qual a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vou pôr legenda. Lá no ventre daquele peixe, passando o pior momento da sua vida. Aleluia. Pensa no cheiro ruim que não deve ser aquilo lá, meu irmão. Louvado seja Deus. Pensa num lugar horrível e terrível que ele estava. Mas naquela situação a Bíblia fala que Jonas orou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vim como boca do céu te dizer: não importa como que está a tua vida, não importa como está o teu casamento, tua vida financeira lá no teu trabalho, a tua empresa, se você orar ao Senhor, o Senhor vai entrar com provisão, o Senhor vai te ouvir e o nome dele vai ser glorificado. Você que crê nessa palavra, bate palma e dá glórias a Deus. Aleluia. Jonas orou ao Senhor do ventre do peixe e o Senhor o ouviu, irmão Wellington. Porque não há lugar nessa terra que, se você abrir a sua boca, o Senhor não vai de encontro à tua oração. Louvado seja Deus. Certa feita um amigo me falou: eu estou distante de Deus. E eu falei para ele: a distância que você está de Deus é a distância de uma oração. Não há distância para Deus. Louvado seja Deus. Não importa a situação. Aleluia. Se é, louvado seja Deus, dentro de uma cela, ou se é em Dubai, não importa. Abra a tua boca que Deus vai te ouvir. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. João 14:13. Tudo aquilo que pedires em meu nome eu farei, para que o Filho seja glorificado no Pai. Pedi, dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta lhe será aberta. Está esperando o que para orar ao Senhor, para buscar da face do Senhor? Você serve a um Deus que te ouve, meu irmão. Você serve a um Deus que te conhece, aleluia. E não importa a situação, não importa, Ele vai estar sempre disposto a te ouvir.
Jonas ora a Deus, preste atenção. Deus ouve a oração e Deus manda o peixe deixar ele, sabe aonde? Lá em Nínive. Ele não queria ir para Nínive, foi para Tarsis, orou a Deus, o peixe deixou ele aonde? Em Nínive. No princípio, no lugar que ele precisava estar, no lugar inicial aonde Deus mandou ele estar. Louvado seja Deus. Percebe-se que desobediência com Deus só faz a gente perder tempo. Só faz a gente perder tempo. Ah, Deus, eu não vou fazer isso não. Ah, eu não vou fazer aquilo não. Deus fala, tá bom, vai. Quando a coisa apertar, você vai me procurar. Aí você vai voltar para cá, para onde eu estou te falando. Aleluia. E ele vai para Nínive, preste atenção. E quando ele chega a Nínive, nós chegamos no capítulo de número 3. A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez, dizendo para ele, vai lá em Nínive e prega contra Nínive a palavra que eu te disse. Que palavra era essa? Palavra de misericórdia, palavra para o povo se arrepender. Louvado seja Deus. Agora, preste atenção, agora a Bíblia fala que ele obedece a Deus, e ele vai e ele prega em Nínive. Ele prega a palavra de Deus acerca de um dia, a Bíblia fala ele pregando a palavra de Deus. Mas Jonas pregou a palavra sem vontade nenhuma, irmão Wellington. Jonas pregou sem unção nenhuma. Jonas pregou sem querer que o povo se convertesse. Por quê, pastor? Porque ele ainda estava com ressentimentos daquele povo. Ele pregou a palavra, aleluia. E quando ele prega a palavra, querido, sabe o que acontece? Aleluia. A Bíblia fala que todos os homens da cidade se arrependeram dos seus pecados. O rei rasgou as suas vestes, colocou veste de saco, fez um decreto para o povo jejuar, para o povo orar, até os animais se vestiram de pano de saco, de humilhação diante de Deus, aleluia. Pastor, não estou entendendo. Jonas pregou a palavra, o povo se converteu. Em vez dele ficar feliz, o que aconteceu? Ele ficou triste, ficou com ressentimentos. Por quê? Porque ele não queria que aquele povo se convertesse. Ele não queria que aquele povo fosse para o céu. E aí ele começa a falar com Deus. Tá vendo? Por isso que eu não queria ir. Por isso que eu te desobedeci. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor ia pregar e o povo ia se converter. Ele queria que aquele povo fosse para o inferno. Oh, meu Deus do céu. Mas ele prega a palavra, o povo se converte, aleluia, louvado seja Deus. Ele fica triste, ele fica com ressentimentos. Quantos crentes com ressentimentos, aleluia. Ah, só o pastor Wais Marques que prega, só o pastor Wagner. Ah, só tal fulano que toca, só tal fulano que dança, aleluia, com ressentimento. Não quer ver o Deus trabalhar e o povo se converter. Aleluia. Louvado seja Deus. Jonas, ele sai da cidade com raiva. Ele saiu da cidade, ele foi para fora da cidade, porque ele não queria ver o povo se converter. Tem gente que sai da igreja porque não quer ver o bem da igreja, porque não quer ver bem do culto de oração, porque não quer ver o bem do culto de sexta-feira, não quer ver bem a filial. Ele sai da igreja. Aleluia. E aí sabe o que acontece? Aleluia. Ele fica do lado de fora. O sol bate. Deus faz criar uma árvore sobre ele. Preste atenção. Deus faz criar uma árvore sobre ele, trazendo sombra para ele. E ali ele fica feliz. Por quê? Porque a sombra está nele. Tem muita gente que é assim. Quando a sombra está nele, está bom. Quando o holofote está nele, está bom. Quando ele está pregando, está dirigindo o culto, está louvando, está bom. Agora outro começa a fazer, aí já não está mais bom. Aí as coisas já não estão mais fluindo do jeito que ele queria. Aleluia. Aí a Bíblia fala que Deus coloca um bichinho na árvore e no outro dia a árvore morre. Aleluia.
E quando a árvore morre, Jonas pede a Deus a morte. Senhor, me mata, me leva daqui. Aí Deus olha para ele e fala: sério, Jonas, que você está pedindo a morte? Ele: sério. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sei que hoje é culto de oração, a palavra é mais curta. Sério, Jonas, que você está pedindo a morte? Sério. Me mata porque eu não quero mais viver. Mas por que, Jonas? Por causa de uma árvore que nasceu num dia e morreu no outro, você está assim? Ele falou assim: eu quero morrer. Aí Deus fala para ele assim: se por uma árvore você está assim com ressentimentos, Jonas, imagina eu que criei aquele povo, e o povo não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Sabe o que Deus estava dizendo para Jonas? Ei, Jonas, eu não vou matar aquele povo, porque eles não têm discernimento da minha palavra. Eles não sabem, eles não conhecem o meu amor. Então eu não vou matar aquele povo. Louvado seja Deus. Nós servimos a um Deus misericordioso. O céu me trouxe aqui nessa noite para te dizer: é tempo de deixar os ressentimentos para fora, para lá. Queria chamar o pastorzão para vir para cá já. Louvado seja Deus. Não devemos perder tempo com ressentimentos, com mágoas, com angústias. Louvado seja Deus. Jesus já está às portas. Não há tempo a perder. Aleluia. Eu não falo com aquele irmão porque pisou no meu pé. Irmão, vamos ser crente responsável. Vamos deixar de meninice. Louvado seja Deus. Aleluia. Temos que perder tempo com ressentimentos. Temos que viver o evangelho verdadeiro. Foi isso que Deus falou na palavra. Jonas, eu tenho misericórdia daquele povo. Deus está dizendo: eu tenho misericórdia do pecador. Eu tenho misericórdia daqueles que ainda não me conhecem. Porque a Bíblia vai dizer, preste atenção, que Deus não se agrada da morte do ímpio, mas Deus se alegra da morte do justo. Quando o justo morre, Deus sabe: é meu, vem comigo. E quando o ímpio morre, Deus fala: eu perdi uma alma. Aleluia. Então não devemos perder tempo com ressentimentos. Perdoe hoje, ame hoje, fale que ama hoje. Aleluia. Fala que ama hoje, aleluia. Perdoa, larga a mão disso daí. Minha avó dizia: tira por menos, meu filho. Aleluia, tira por menos. Ela estava dizendo: não liga para isso não, aleluia. Perdoa. Ah, pastor, mas pisaram no meu pé, não interessa. Perdoa você é crente, ele não. Aleluia. Ah, mas fulano não falou comigo, não interessa. Vai lá você e fala, mas perdoa. Não leva ressentimento para tua casa, não fica amargurado, raiz de amargura no coração, não, lança isso fora. Perdoa, ama e ama. Aleluia. Você que crê, bate palma e dá glória a Deus, exalta o nome dele. Ele é digno de honra e de glória. Vamos adorar. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida do pastor Wagner. O Espírito Santo falou nessa noite, eu tenho certeza disso. E você que crê por essa palavra que o servo do Senhor, que o profeta do nosso Deus trouxe aos nossos corações, eu quero convidar você a orar, você que está presente. Os irmãos de casa, nossa live está disponível novamente. Estarei orando pela tua vida, juntamente com o Ministério de Louvor, intercalando, exaltando ao nosso Deus. Coloca o seu pedido aqui e estarei intercedendo pela tua casa, pela tua família. E eu creio que Deus irá agir nesse lugar. Você coloca a mão na sua cabeça, no seu coração, e comece a acreditar agora que o poder da palavra, tudo aquilo que o Senhor revelou, Ele vai fazer na tua vida
a mudança que Ele já começou a operar. E por essa palavra, o Senhor Ele vai libertar aquilo que te aprisionava. Por essa palavra, Ele vai curar aquilo que te afligia. Por essa palavra, o Senhor vai fazer na tua vida um grande sinal acontecer lá na tua casa. Porque o Senhor falou nessa noite e Ele é fiel para cumprir. Amém? Então vou pedir para os nossos pastores, diáconos, intercessores ungirem suas mãos e deixar o Espírito Santo usar a vida de vocês. Em tudo aquilo que Ele colocar no coração de vocês, entregue em nome de Jesus. Já estarei orando pelos irmãos. Já começaram a colocar alguns pedidos aqui. E eu tenho certeza que Deus vai operar maravilhas. Pai, nesse momento eu quero levantar um clamor por aqueles que estão em casa, meu Deus, que ouviram a Tua santa palavra, meu Pai, que sentiram o agir do Teu Espírito Santo entrando dentro dos seus corações. Meu Pai, aqueles que estavam ao vivo agora e aqueles que vão assistir no futuro, vai de encontro agora às suas necessidades. Vai de encontro agora ao projeto de libertação que o Senhor tem. Que eles venham sentir agora o toque do Teu Espírito. E o Senhor venha mudar, meu Pai, pelo poder da Tua palavra que foi ministrada, tudo aquilo que aprisionava, tudo aquilo que trazia sentimentos ruins, contrários. Meu Pai, nesse momento caia por terra, para que o amor, Senhor Jesus, volte a crescer no coração desse homem, dessa mulher, para que o perdão, meu Pai, venha entrar e venha agir e venha permanecer dentro dessa casa, nessa vida, nesse coração. Ah, meu Pai, nesse momento eu oro e peço, meu Deus, pela casa, meu Pai, da nossa irmã Selma Melo. Pai, pelo poder do Teu sangue, o Senhor venha visitar a mãe da Tua serva. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, fortalecer ela nessa recuperação de cirurgia, meu Pai. A intercessão que fizemos aqui, ó Pai, pela cirurgia, fazemos agora pela recuperação da mãe da Tua serva. Meu Deus, que o Senhor venha tocar, meu Pai, e restaurar tudo na saúde dela, dentro dessa casa. Tira todo impedimento, tira toda luta contrária que o inimigo tem colocado, em nome de Jesus. Meu Deus, nesse lugar, passa com Teu Espírito Santo aqui, meu Deus, sobre a vida de cada um dos irmãos que estão presentes, daqueles que estão em casa. Meu Deus, eu oro pela nossa irmã Marlene Curvelo. Pai, que o Senhor venha visitar a Tua serva juntamente com sua família, entrando com libertação, com cura, com restauração de relacionamentos. Tudo aquilo que o Senhor mostrou, Pai, nos últimos dias, sobre a casa dela, sobre a família dela, um grande livramento que o Senhor operou nesta semana, ela venha relatar, porque Tu és o Deus que guarda, que cuida, e ela veja, meu Pai, o Teu agir lá no futuro, na vida daqueles, ó Pai, que ela tem orado, tem buscado. Ela veja a resposta do céu, o grande sinal que a libertação chegou, que a mudança entrou e que a casa irá ser restaurada. Tudo aquilo que foi quebrado, o Senhor vai fazer novo, em nome do Senhor Jesus. Derrama do Teu sangue sobre o lar dela, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Sonda-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Pai, visita nossa irmã Norma, Senhor. Vai de encontro à tua serva e à casa dela. Pelo poder que há no teu nome, ó Pai, toda boa obra que o Senhor tem, meu Deus, a fazer dentro do lar dela, venha se cumprir a cada dia. Todo plano de libertação, de restauração, renova nessa noite, meu Pai. Que a fé dela venha se fortalecer na tua presença, e ela veja, meu Pai, a cada dia, a cada oração, o Senhor renovando ela, restaurando a parentela, fazendo um mover sobrenatural sobre a vida dela. Receba no nome de Jesus o renovo espiritual. Pai, visita nossa irmã Maria José de Souza. Entra com providência na saúde dela e sobre a família dela. Meu Pai, não importa, meu Deus, quão grande é a enfermidade que ela tem enfrentado, mas muito maior é o poder do teu sangue que verteu no Calvário. E nesse momento, pelo poder do teu sangue agora, toca na saúde dela, meu Pai. Seja feita a tua vontade acima de tudo, mas nós oramos pela cura da tua serva. Meu Deus, coloca a casa dela em ordem, a família dela na palma de tuas mãos. Pelo poder do teu sangue, entra com libertação dentro dessa família. Meu Pai, eu oro, Senhor, e peço pela vida da nossa irmã Cláudia Regina, que o Senhor venha visitar os netos Bianca, Giovana, Gabriel, Arthur e Pietro Messias. Meu Pai, a tua serva apresentou de forma nominal os seus netos aqui, mas eu estendo essa oração pelos filhos, ó Pai, pela vida da tua serva. Coloca cada um na palma de tua mão, vai protegendo, tira todo laço, todo prato do inimigo, tudo aquilo que Satanás preparou contra essas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Cobre com teu sangue a vida deles, ó Pai, e nesse momento ela sinta o teu Espírito Santo confirmando a grande vitória e o grande livramento sobre a vida dos netos, sobre a vida dos filhos. Faz um reboliço, ó Pai, dentro desse lar e derrama
Levanta bem alta tuas mãos, Senhor, como faróis, como farol, fonte, como quero. Em qualquer Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo deserto, que acendo ao meu, toda maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer. Diz aqui, só para acabar, Senhor, você vai dizer: sonda-me, sonda. Coloca a mão no teu coração e fala: quebranta-me, transforma-me, enche-me. Só os adoradores digam: sonda-me, som. Mais alto. Fala para ele: transforma-me e usa-me, Senhor. Aplauda, glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Pastor Wagner, mais uma vez abençoe. Homem de Deus, esteve à frente aqui comigo nos cultos de segunda-feira. O Senhor usou poderosamente, amém? Juntamente com sua esposa, a pastora Lica. E o Espírito Santo continua trabalhando e operando no culto de segunda. Não é possível que você vai voltar para sua casa com a mesma mentalidade. Eu aprendo um princípio. E antes de passar para o pastor Marlon da benção, oração de encerramento e bênção apostólica, eu quero deixar para você um aconselhamento pastoral. Eu carrego um princípio como servo do Senhor. Não falo como pastor, mas como servo do Senhor. A cada culto, eu guardo isso na minha mente. Eu cresço um pouco mais. Eu preciso crescer. Eu não posso sair de um culto e ser a mesma pessoa que eu fui ontem. Eu preciso. Porque Deus falou. E a palavra do Senhor, ela fala. Então, não saia daqui do mesmo jeito. Determine que você saiu daqui curado. Creia que você saiu daqui liberto. Creia que você vai ver um milagre chegar na tua casa. Creia que a porta de emprego, ela já está aberta. Creia que o discernimento para manter o teu negócio, o Senhor vai te dar. Creia, creia. Você sai dessa noite melhor do que você entrou aqui, em nome de Jesus. Pastor Marlon, pode vir aqui, oração de encerramento, bênção apostólica. Então aplauda, glorifique e exalte o nome do Senhor. Lembrando para os irmãos, segunda que vem,
café da comunhão. Então venha, convide mais um irmão e Deus abençoe a sua vida. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, pelo momento que o Senhor esteve nos proporcionando essa palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente o pastor que trouxe aqui a sua boca profética, Pai, para falar da sua palavra. Creio, Senhor, um momento abençoado essa semana, Senhor, onde consagramos a semana na sua presença, Senhor. Que o Senhor nos leve em segurança, em proteção, Pai, que nada nos aconteça em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, Pai, a divina consolação do doce Espírito Santo e a presença maravilhosa de Jesus esteja com todos. Que praga nenhuma chegue à sua tenda, mas que você seja guardado por Deus. Prospere, que o melhor de Deus já chegou na sua vida. Quem crê diz: Deus abençoe vocês em nome